Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Eu sou a Rose, esse é meu canal. Sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas. No vídeo de hoje, a gente vai conversar de novo sobre jejum intermitente. Eu acho que emagrecer, né, engloba um monte de gente, né? Artesã, mulher, homem, tudo mais, tá? Eu vou separar também, eu vou falar pra vocês algumas dicas que deu certo pra mim. O que não deu certo pra mim também, se eu lembrar eu falo, mas eu vou falar algumas coisas pra vocês que eu acho que é incentivador e é gostoso de ouvir, tá? Bom, vamos lá. Eu comecei a fazer o jejum intermitente porque eu tava com sérios problemas de saúde. Triglicérides, colesterol, gordura no fígado, problema nas pernas, problema no estômago. E sim, gente, eu tenho 39 anos, eu tava com todos esses problemas e era tudo causado pela gordura, tá? Mas existe muita gente que é gorda e não tem problema nenhum de gordura, de nada, tá bom? Isso é uma coisa minha, eu tive esses problemas e todos eles eram causados pela comida que eu comia, tá? Você comia muito, Rose? Eu achava que não. Eu achava que eu não comia muito, mas eu comia muito, tá? Uma das coisas que eu consegui melhorar 100% depois que eu comecei a fazer o jejum, por exemplo, eu comecei a fazer o jejum na primeira semana que eu comecei a fazer o jejum, eu praticamente tirei esse sintoma da minha vida. Eu tinha uma gastrite, né? Tanto que a última viagem que eu fiz antes da pandemia foi para Porto de Galinhas, eu fui passar o Natal lá e eu tava tomando esomeprazol e um outro remédio para o estômago. E esse remédio para o estômago, o esomeprazol, ele era para tirar esse estufamento que eu sentia, essa dor, esse refluxo, então ele ajudava muito com isso. Só que daí o médico viu que o sintoma tinha passado, então ele decidiu tirar o remédio. Quando ele tirou o remédio, voltou tudo de novo. Então o problema estava na comida que eu comia, né? Então eu achava que eu não comia muito, mas eu comia muito sim, gente. Eu notei que eu comia muito na hora da janta. Eu ia fazer a janta para todo mundo e eu comia o tempo inteiro. Eu comia na hora que eu fazia a janta, durante a janta, eu comia um pedacinho de coisinha ali, um pedacinho. Aí eu passava, pegava um pedacinho daquilo outro, tomava um cafezinho, chegava na hora da janta, como se eu não tivesse comido tudo aquilo que eu tinha comido na hora que eu estava preparando a janta. Eu jantava como se não houvesse amanhã. Eu comia um prato de arroz e feijão, 8 horas da noite. Isso me fazia um mal, assim, tremendo. Eu sentia tudo isso na hora que eu ia dormir. O meu estômago ficava extremamente cheio e eu não conseguia dormir. Ficava refluxo, voltando. Mas, gente, eu achava que eu não comia muito, né? Então, conforme a gente vai se acostumando a comer, a gente perde meio que a noção que a gente come muito, tá? Então, se você prestar atenção, vê aí se você come muito ou não. No meu caso, eu achava que não, mas hoje em dia eu percebo que eu comia muito, né? Então, na primeira semana que eu fiz o jejum, esse sintoma foi embora, tá? Bom, nessa primeira semana do jejum foi difícil, porque eu tava extremamente acostumada a comer o tempo todo. Então, foi muito difícil. Hoje em dia eu nem lembro da dificuldade que eu senti. Mas eu lembro que quando chegou na sexta-feira da primeira semana do jejum, eu lembro que sexta-feira eu tava passando mal de tontura. Hoje em dia, gente, pra mim é natural, se tornou uma coisa super natural ficar sem comer das 4 horas da tarde até as 7 horas da manhã. Eu até aumentei um pouquinho meu jejum, tô começando a fazer jejum de 18 horas, porque pra mim é muito simples fazer esse jejum de 16 horas. Pra mim ficou banal, meu organismo acostumou, entendeu? Acostumou e eu não emagreci mais. Eu voltei à minha alimentação básica normal de novo, né? Então eu aumentei um pouquinho, mas esse é assunto para outro vídeo. Gente, desculpa do barulho, tá? Eu moro numa avenida. Mas voltando ao assunto. Uma dica muito importante também que eu preciso falar para vocês. Eu tava pensando nisso antes de gravar esse vídeo. Quando a gente pensa em emagrecer, quando a gente vê aquele corpo no Instagram,
daquela menina a gente pensa em emagrecer, né? Só que, gente, você tem que tirar isso da cabeça, porque assim, desculpa te desapontar, mas alguém tem que falar isso. A gente nunca vai ter aquele corpo do Instagram. Por quê? Porque na maioria das vezes, aquela menina que tá com aquele corpão, ela tem 17 anos. E além disso, ela é esperta, ela sabe colocar edição na foto. Ela, depende da menina, ela já fez algum procedimento estético. A gente tá vivendo numa indústria muito louca aí, que coloca, eles querem que a gente alcance aquele negócio que não existe nem para elas que são blogueiras, imagina pra gente que a gente é comum e normal. Então, você tem que se espelhar no seu corpo, no corpo que você tinha antes de começar a fazer o jejum, tá? Antes de engordar, desculpa. Lembra que você tinha a sua barriga meia retinha? Ah, não era muito reta, mas era um pouco reta. A sua costela não era pra frente porque você não tinha filho ainda. Agora, mesmo se você emagrecer, o seu corpo mudou. A sua costela vai continuar sendo pra frente. Porque para caber seu neném ali, sua costela teve que vir um pouquinho pra frente. Seu quadril não vai mais ser menor. Por quê? Porque ele teve que aumentar um pouquinho pro seu bebê sair ali. Tá? A sua pele não vai mais ser firminha. Por quê? Porque você não tem mais a idade que você tinha. Então, quando você entende esse conceito de que aquilo não é real e o seu real é diferente o seu real é o seu real, fica mais fácil para você. O que é importante? O importante é você ficar bem com você mesma. Eu tô super bem comigo, né? Eu tô bem comigo. Por quê? Porque os meus problemas em relação à comida desapareceu. E a estética tá aparecendo. Eu olhando aqui, eu ainda tô gordinha, mas eu olhando aqui, eu já vejo que eu emagreci super. Se você olhar meus vídeos anteriores, você vai ver que eu era muito mais gordinha do que isso. Eu conversando aqui com vocês, dava pra ver a minha bochechinha. Hoje a bochechinha que tava aqui caiu pra cá, gente. Já tá caindo, ó. Tá caindo tudo. Mas são ossos do ofício, né? Isso aqui é idade, isso daqui é 40 anos nas costas. Isso daqui nem tem muito a ver com emagrecimento. Claro, tem um pouco, mas não muito a ver. Outra coisa que eu queria falar pra vocês também é que assim, a gente tem que continuar fazendo a comida da casa, certo? Por quê? Porque eles dependem da gente. Infelizmente, eles não cozinham para eles mesmos e a família da gente acaba dependendo da gente. O que a gente vai fazer? Vai continuar cozinhando, essa é a rotina, essa é a vida. Ah, mas eu acho que o seu marido deveria cozinhar para ele. O meu marido, ele chega às 8, 9 horas da noite. E o que custa eu fazer a janta para ele chegar e jantar? Não me custa nada. Não vai cair um pedaço da minha mão. Eu também acho que ele deveria chegar e fazer a janta dele, mas eu, por empatia e por gostar dele, eu faço a janta para ele, entendeu? Sem problema nenhum. Eu até me acostumei a fazer a janta pra galera aqui, eu vejo eles comendo e tal. Eu ia ficar triste se eu visse meu marido chegando, fosse pro banheiro, tomar banho, que é a primeira coisa que ele faz, depois ele voltar lá fazer janta. Eu ia ficar muito chateada, eu ia ficar com dó. Por isso que eu faço a janta pra ele. Mas também o dia que eu não quero fazer a janta, eu falo, olha, pede uma pizza aí, porque eu não tô afim de fazer janta. E tá tudo certo, tá bom? Então, assim, a gente tem que continuar fazendo a janta para o pessoal da casa. Mas a gente tem que ter a noção que quem tá precisando emagrecer é a gente. Porque eles estão no magro, eles estão no ponto e a gente continua gordinha. Então, a gente tem que fazer aquela comida como se tivesse com uma venda nos olhos e não comer aquela comida que a gente fez, pelo menos naquela hora. Mas guarda, vai com aquele pensamento, eu vou guardar um pouquinho para eu almoçar amanhã essa comida. Aí quando chega no outro dia, na hora do almoço, você fez uma coisa até mais gostosa, você nem quer comer mais aquela comida. E é assim que eu faço, gente. Aí eu emagreci 20 quilos, né? Aí, hoje em dia, eu falo assim, tem dia que eu olho e falo assim, mano, eu ainda tô gorda, cara. Mas quando eu lembro 20 quilos, e 20 quilos, gente, imagina 4 sacos de arroz. Pega 4 sacos de arroz de 5 quilos. É isso que eu emagreci.
né? Sem esforço, gente, sem esforço, sem sofrência, sem nada, sem pressa de querer ter o corpo perfeito, porque o meu corpo não vai ser perfeito, o meu corpo vai ser perfeito dentro das minhas limitações, dentro do que eu preciso. Perfeito para o Instagram não vai ser. Então, o que a gente tem que tirar do foco também é o corpo perfeito do Instagram, tá? Porque esse corpo a gente não vai ter mais, né? A não ser que a gente malha muito e a gente tenha um dinheirinho para poder fazer uma cirurgia plástica, fazer abdominoplastia, colocar silicone. Mas, para mim, isso daí não faz muita diferença, não faz muito sentido para mim, porque eu gosto das transformações que a vida me proporciona, né? Eu engordei bastante, fui feliz quando eu tava gorda, eu tava maravilhosa, sabe? Eu nunca me achei uma mulher feia, mas me deu problemas, entendeu? E eu emagreci, e minha cara tá caindo, meu peito caiu, minha bunda caiu mais ainda, mas eu tô super feliz. Eu tô super feliz porque meus problemas de estômago, eles praticamente sumiram. Praticamente sumiram, não, eles sumiram, né? Gente, então é isso, é tudo muito relativo, sabe? A gente emagrecer faz parte. Não tá se sentindo bem? Tenta emagrecer, sabe? Ai, mas o jejum é complicado, é perigoso. Então tenta outro, entendeu? Não tá contente? Emagrece. Tá contente com o seu corpo gordo? Gordinha? Continua gorda. Gorda é lindo, gente. Você já viu essas gordas bonitas pra caramba? O importante é você estar com saúde mesmo, né? Vai lá fazer um exame de sangue, tá tudo beleza. O importante é isso, né? O que não pode é você estar com sangue ruim, com o estômago ruim, dor na perna, dor isso, dor aquilo, e você ficar parada naquele negócio, mas eu sou empoderada, eu sou gorda, e eu não tô nem aí porque os outros dizem, né? Aí é uma coisa que você tá judiando de você mesmo, né? Olha mais para a realidade, coloca mais o pé no chão, né? E é isso, gente. Eu acho que quando começa a afetar a saúde, eu acho que é uma boa a gente procurar uma ajuda, né? Procurar emagrecer mesmo. E também sempre lembrar que a gente tem que colocar o pé no chão, ser realista com a gente mesmo e lembrar que a gente tem que comparar o nosso corpo com o corpo da gente mesmo. Esquecer esse corpo perfeito, que não é perfeito, na verdade, é só uma, como é que eu posso dizer? É um protótipo, é uma boneca inflável, né? Bem dizendo assim, é uma boneca. Se coloca lá uma Barbie, praticamente, pra gente querer ser daquele jeito, pra gente querer alcançar aquilo que é inalcançável. Não tem como, tá? Não tem como mesmo, tá bom? Gente, é isso. Se vocês quiserem deixar perguntas mesmo, eu não respondi perguntas de vocês porque eu não tenho nenhuma pergunta assim básica para responder. Mas se vocês quiserem deixar perguntas aqui embaixo desse vídeo, deixem perguntas para mim aqui embaixo desse vídeo, que no próximo vídeo eu respondo todas as perguntas desse vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, boa sorte para vocês. Se vocês entrarem nessa de querer emagrecer pela saúde, pelo motivo que for, siga em frente. Se você tá super contente com o seu corpo gordinho, seja feliz também. Se não tá te afetando na saúde, seja feliz também. O importante é a mudança de dentro para fora. E o importante é a gente estar bem com a gente mesmo, tá bom? Um beijo, tchau. E até a próxima. E agora eu vou crochetar aqui a peça que vai ser o vídeo de sábado, às 9 horas da manhã. Um beijo, tchau e até.